Imagina a cena. Final de um campeonato importante, placar empatado, a decisão vai para os pênaltis. E aí, um craque, um jogador que vale milhões, caminha sozinho até a marca da cal. O peso do mundo inteiro parece estar nos ombros dele, né? Milhões de olhos grudados na TV, o estádio inteiro em suspense e o goleiro ali, parado, tentando entrar na mente dele. Pois é, a gente fica se perguntando, como pode? É só um chute a 11 metros do gol, por que os melhores do mundo que fazem isso de olhos fechados no treino acabam errando? Parece que não faz sentido, né? Mas a resposta, e é isso que a gente vai ver aqui, não tá só na habilidade ou na sorte. A batalha de verdade acontece num lugar que ninguém vê, dentro da cabeça do jogador. E o mais incrível é que hoje a ciência já consegue, de certa forma, espiar essa batalha interna. Os cientistas estão literalmente mapeando o que se passa no cérebro nesses momentos. Eles recriam a situação, colocam os jogadores para bater pênaltis e ficam monitorando a atividade cerebral em tempo real. O objetivo é entender o que diferencia um chute certeiro de um erro fatal. Então, vamos mergulhar de cabeça nisso. O que será que a ciência descobriu sobre esse fenômeno que é tão comum e, ao mesmo tempo, tão misterioso? Bom, o termo técnico para isso é choking, que em bom português seria algo como amarelar ou falhar sob pressão. É basicamente quando a ansiedade do momento é tão, mas tão grande que ela simplesmente atrapalha uma habilidade que a pessoa domina. Uma coisa que em qualquer outro dia num treino sairia perfeita. É um verdadeiro colapso de performance bem na hora H. E a ciência tem basicamente duas grandes teorias para explicar por que isso acontece. A primeira é a do foco excessivo. Pensa assim, a pressão é tanta que o atleta começa a pensar demais em cada detalhezinho de um movimento que deveria ser automático. Sabe? Como eu posiciono o pé, qual a força do chute, isso acaba quebrando todo o ritmo natural. A outra é a teoria da distração. Aqui, a ideia é que a ansiedade enche a nossa cabeça com um monte de preocupação inútil, tipo, e se eu errar? O que vão pensar de mim? E aí, claro, não sobra espaço mental para focar no que realmente importa. Ok, mas qual dessas duas teorias tem mais peso? Para descobrir, os cientistas foram olhar direto na fonte, o cérebro em plena atividade. E o que eles encontraram é bem revelador. Num estudo-chave de 2021, pesquisadores fizeram exatamente isso. Eles simularam a pressão de uma cobrança de pênalti e usaram equipamentos de imagem para ver o que rolava no cérebro dos jogadores. A ideia era justamente mapear a diferença entre um cérebro tranquilo e um cérebro ansioso, um pouquinho antes do chute. E aqui vem o pulo do gato. O que eles descobriram foi um padrão muito claro no cérebro ansioso. A parte do cérebro que cuida dos movimentos automáticos, a chamada memória muscular, o córtex motor, essa parte ficava menos ativa. Ao mesmo tempo, o córtex pré-frontal, que é tipo o nosso chefe interno, a parte que pensa, analisa e, principalmente, se preocupa, essa área entrava em parafuso, superativa. É como se o cérebro da ação fosse calado pelo cérebro da preocupação. E a imagem do cérebro não mente. Dá para ver direitinho essa mudança. Quando os jogadores ficavam ansiosos, a atividade no córtex pré-frontal deles, bum, disparava. Enquanto isso, a área motora, que deveria estar no comando, ficava ali meio suprimida. O cérebro estava literalmente gastando toda a sua energia se preocupando, em vez de se concentrar em executar a tarefa. Mas calma aí, que a história não é tão simples assim. Porque parece que nem toda atividade cerebral extra é ruim. Na verdade, às vezes ela pode ser a chave para o sucesso. Estranho, né? Vamos entender isso melhor. Pois é, um outro estudo mais recente virou o jogo. Ele descobriu que, em algumas situações, uma atividade cerebral maior estava ligada justamente ao sucesso. Peraí, como assim? A gente não tinha acabado de ver que o cérebro pensando demais era o problema? A resposta para esse aparente paradoxo está num conceito chamado hipótese da eficiência psicomotora. A ideia é genial. O segredo de um desempenho de alto nível não é ter um cérebro quietinho, mas sim um cérebro eficiente. Um cérebro que sabe exatamente quais botões apertar para aquela tarefa específica e quais deixar em paz. E foi exatamente isso que esse segundo estudo mostrou. Quando o desafio era só técnico, sem aquela pressão emocional, os chutes que davam certo mostravam mais atividade cerebral. Mas era uma atividade nas áreas certas, ligadas ao planejamento do movimento. Ou seja, o cérebro estava trabalhando mais sim, mas de um jeito super produtivo, focado em executar a tarefa com perfeição. Então, no fim das contas, não é uma contradição, são duas peças do mesmo quebra-cabeça. A grande sacada é entender o contexto em que o cérebro está trabalhando. Vamos comparar os dois cenários para ficar bem claro.
No estudo do cérebro ansioso, a pressão era emocional. A atividade extra no cérebro era puro ruído, preocupação, medo de errar, e o resultado? Pênalti perdido. Já no estudo do cérebro focado, o desafio era técnico. A atividade extra era sinal, planejamento motor, foco na tarefa, e o resultado? Gol! Entendeu a diferença? O ponto central é esse. Não se trata de quanto o cérebro está trabalhando, mas sim no que ele está trabalhando. Ele está gastando energia com preocupação inútil ou está usando essa energia para planejar e executar? É essa a pergunta de $1 milhão, a que define o sucesso ou o fracasso. E o mais legal de tudo isso é que não estamos falando só de futebol. Essa lógica se aplica a praticamente tudo na nossa vida que envolve pressão. Pensa só, uma apresentação importante no trabalho, uma prova decisiva na faculdade, até mesmo uma conversa difícil. Ou, em casos extremos, um cirurgião numa operação delicada, um músico num palco gigante. Todos esses são os nossos pênaltis do dia a dia. E em todos eles, a mesma batalha mental acontece. A nossa mente vai focar na solução ou vai se perder na preocupação? Então, a grande lição que fica é esta. Ter um desempenho de alto nível sob pressão não é sobre não pensar em nada. E nem sobre pensar mais. É sobre pensar da forma certa. É sobre ser eficiente e direcionar todo o foco mental para o que realmente importa naquele exato momento. Isso tudo nos deixa com uma pergunta final para a gente refletir. No próximo grande momento de pressão, seja ele qual for, que parte do cérebro vai assumir o controle? Aquela que fica paralisada, se preocupando com o e se der errado, ou aquela que se concentra totalmente no processo, no passo a passo, para fazer dar certo? Pense nisso, porque a resposta pode mudar tudo.